Meus queridos amigos, estimados irmãos, estimadas irmãs, boa noite. Com muita alegria retornamos aqui ao Leopoldo Cine, depois de ter participado da programação de aniversário, 73 anos da casa. Na oportunidade, refletimos aqui sobre a mensagem de Jesus, sobre o grande exemplo de vida do Mestre Jesus, como a sua mensagem realmente é um convite à nossa transformação, à nossa melhoria. E a nossa proposta nessa noite é, de alguma sorte, dar continuidade a essas reflexões, numa temática que foi proposta e que está aí ilustrando a nossa capa da apresentação, o Evangelho e seus desafios. Numa tentativa, num esboço ainda muito imperfeito de nossa parte, de fazer uma reflexão sobre o grande desafio que significa ainda nas nossas vidas seguir os passos de Jesus. E como uma forma ainda singela, assim como foi toda a programação de aniversário dessa casa, de homenagear um aniversariante que apaga neste ano de 2014 150 velinhas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que há 150 anos surgia através dos esforços de Allan Kardec e de sua equipe. Mas, dando início então às nossas reflexões e agradecendo a direção da casa, o carinho, o convite para mais uma vez estarmos juntos aqui, já arquitetado desde a nossa última vinda, porque nós sabíamos que estaríamos hoje aqui em João Pessoa, em atividade na Federação Espírita Paraibana, no Encontro Joana de Ângeles, e aí conversando lá com o Severino, ele disse: bom, você podia fazer à noite a palestra na casa, né? E ao que nós, com muita alegria, concordamos. É uma satisfação, então, repito, estar aqui. Mas o Evangelho do Cristo é, e todos nós reconhecemos como sendo a boa nova, o roteiro de luz entregue ao nosso planeta Terra. A segunda grande revelação da lei divina, que sucede à primeira grande revelação consubstanciada nos ensinos da lei de Moisés. Mas Jesus vem modificar radicalmente a forma como nós nos comportamos, inclusive com a divindade, nos apresentando um Pai de amor e de bondade e clarificando para as nossas consciências essas leis divinas e a forma como nós então deveríamos nos comportar diante da vida. Todos nós, sem exceção, reconhecemos o poder transformador das inesquecíveis lições do Divino Rabi da Galileia. No entanto, a cada momento em que nos encontramos reunidos, por exemplo, nas atividades doutrinárias aqui da casa, refletindo sobre as mais variadas temáticas do Evangelho, é forçoso que a gente reconheça o quanto a prática dessas lições de forma efetiva, de forma clara, de forma sustentável e permanente, ainda se constitui verdadeiramente num grande desafio. E nós então, que somos ainda crianças, principalmente dentro do contexto espiritual, matriculados então na grande escola da vida, em alguns momentos nos comportamos tal qual o garoto que aparece aí na nossa tela, mais ou menos pensando assim: ah, meu Deus, está tão difícil de aprender essa lição, está tão difícil. Imagina aí que no lugar desse caderno aí está o Evangelho segundo o Espiritismo. E a cada noite, a cada temática, a cada reflexão evangélica, se a gente não tomar cuidado, a gente se deixa envolver pelo sentimento do garoto, que em determinados momentos pode continuar pensando e dizer:
que eu vou conseguir? Poxa, a palestra hoje versou sobre o tema X, sobre o tema Y, sobre o tema Z, me trouxe o desafio A, B, C. Nós vamos mostrar alguns, apenas alguns, aqueles que nós consideramos os mais desafiadores ao longo dessa nossa exposição. Será que eu vou conseguir mesmo encontrar firmeza de propósito suficiente para colocar em prática de forma clara as lições aprendidas, que discutidas agora na nossa realidade da casa espírita nada mais representam do que um esforço continuado de seguir as orientações já exaradas por Jesus há mais de 2000 anos. E esse sentimento, muitas vezes, com o qual nós nos deparamos, hoje, estávamos lá na Federação Espírita Paraibana e em determinado momento contemplávamos um cartaz belíssimo que foi idealizado pelo Conselho Espírita Internacional e que resumia os 19 pontos que o Evangelho coloca para a construção do homem de bem, que estão lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós também faremos alusão aqui na nossa fala, com uma temática super bacana, super simples, super light, chamada Sede Perfeitos. E aí a gente observava ali os 19 pontos, né? E cada um daqueles pontos é tão desafiador, representa uma mudança de atitudes, representa um convite a uma transformação, a tão falada e propagada reforma íntima. E eu recordava, comentando com um dos nossos irmãos com quem conversávamos, que sempre me foi muito peculiar essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem do homem de bem, e depois de elencar esses 19 itens do que eu costumo chamar a receita de bolo para se construir o homem de bem, ao final os Espíritos ainda dizem mais ou menos assim: não ficam aqui enumeradas todas as qualidades de um homem de bem, mas aquele que se esforçar por conseguir esses 19 pontos primeiros está no caminho que conduz às demais. Então, o desafio que já parecia grande, de repente se apresenta muito maior ainda. E isso acontece exatamente porque essa transformação que o Evangelho nos intima, nos convida, nos conclama, e que Allan Kardec disse que seria o quilate que nos diferenciaria enquanto espíritas, o da transformação moral, o do esforço constante por superar as nossas más inclinações, é desafiadora, principalmente porque não é à toa que a gente colocou a imagem da criança justamente para fazer alusão à nossa condição de infância espiritual. E é preciso que a gente tenha bastante humildade para reconhecer isso, sem que isso seja necessariamente algo ruim ou sofrido, mas é preciso que a gente faça esse mergulho interior e se reconheça então como essa criança que está matriculada na escola da vida procurando aprender. E aí, essa condição de infância, essa nossa limitação ainda do ponto de vista espiritual, seres imperfeitos procurando a plenitude, como nosso irmão cantava no início, anelando um dia alcançarmos a condição da angelitude, que um dia nos aguarda. Um dia todos nós seremos anjos, creio nisso firmemente, mas nós não somos ainda estamos trabalhando as nossas asas no sentido figurado, aparando as nossas arestas, corrigindo as nossas imperfeições. E é muitas vezes essa condição de infância que dificulta um pouco mais o processo, porque as lições por si só são desafiadoras. E nós ainda, na maioria das vezes, quando paramos para pensar,
não nos reconhecemos ainda capazes o suficiente de arregaçar as nossas mangas no sentido de praticá-las efetivamente, porque nos identificamos ainda imperfeitos. E aí então nos colocamos novamente como o garoto que, parando para pensar sobre as provas, sobre as lições, sobre os deveres que tem a cumprir na escola, pensa: mas meu Deus do céu, são tantas as lições que precisam ser aprendidas, tantas as lições. Nós teríamos então que agora aqui, na nossa homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, começar a verificar esses desafios capítulo a capítulo, do primeiro, que Kardec intitulou Eu Não Vim Destruir a Lei, ao último capítulo, que nos trata da questão da prece, se quisermos ir adiante na coletânea de preces espíritas que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente ficaria aqui até umas 2 horas da madrugada e não conseguiríamos avançar para chegar nem na metade. Então nós precisamos realizar, e foi preciso então condensar, fazer um esforço muito grande de síntese para trazer então para a nossa reflexão quais são os top 5, os 5 maiores desafios que o Evangelho nos apresenta. E o primeiro deles, alguém consegue aí chutar? O primeiro deles, aquele que na nossa vida realmente a gente precisa colocar em prática de maneira urgente e muitas vezes encontra dificuldade. Vou dar uma dica, começa com a letra P. Perdão. E aí, em determinado momento, no registro do evangelista Mateus, eis que então, aproximando-se, Mateus relatando então o momento em que Pedro se aproxima de Jesus na inesquecível passagem evangélica e diz: Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Ao que Jesus respondeu: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mais 70 vezes 7 vezes. Mas nós, nessa nossa condição de infância, nessa condição de crianças ainda, fazendo um esforço muito grande para alcançar a condição de maturidade espiritual, de nos tornarmos adultos enquanto espíritos imortais, ainda dando as nossas cabeçadas na vida, muitas vezes não conseguimos colocar em prática isso. E aí vem a nossa coleguinha ali e diz: me perdoa. E a gente diz: estou de mal de você. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas isso é uma evocação sempre ao meu momento da infância, porque quando nós estávamos, no meu momento de infância, e a gente brigava com o coleguinha, aí necessariamente a gente ficava de mal, né? Tinha um rito para ficar de mal. Qual era o rito? Juntava os dedinhos, né? E aí a gente dizia para o coleguinha o quê? Corta! Eu não sei se as crianças ainda fazem isso hoje. Faz não, né? Mas há uma profundidade, há uma singeleza muito grande nesse movimento, porque com esse corte a gente simbolizava que nós estávamos cortando relações. Então, nós não brincávamos mais juntos, existia um gelo de parte a parte, né? Não se conversava, não se dividia o lanche. E isso durava quanto tempo? 10, 15 minutos, 20 minutos, quando muito. Até que um dos dois, o que talvez fosse mais evangelizado, chegava lá pro coleguinha e dizia: tá bom, vamos fazer as pazes. E aí então juntavam-se novamente os dedinhos, né? E tinha um rito. Qual era o rito? De baixo para cima a gente dizia: descorta, como se com isso nós estivéssemos reatando os laços de amizade. Aí podia brincar novamente, se falava, dividia o lanche, compartilhava os brinquedos.
Maravilha! Quantas e quantas vezes eu cortei, descortei, fiquei de mal e fiquei de bem na minha época de infância. E vocês também que estão rindo, estão fazendo uma viagem no tempo. Só que parece que a gente vai crescendo, vai se tornando adulto e vai perdendo essa condição da criança de descortar, de reatar os laços. E aí o perdão, que era algo naturalmente executado, porque não se guardava muitas mágoas nem ressentimentos, isso não durava muito, vai agora encontrando uma certa dificuldade para penetrar os nossos corações. Em algum momento essa criança desaparece e aí de repente na condição de adulto a gente continua cortando, mas para descortar é uma dificuldade. É uma dificuldade. Na maioria das vezes por conta de um grande adversário também que está dentro de nós, que chama-se orgulho, e que nos impede de fazer esse primeiro movimento no caminho da reconciliação. É importante, eu sempre gosto de trazer essa evocação, já fiz isso várias vezes aqui na Paraíba, em algum momento também, sempre eu trago essa mensagem, para que a gente possa parar e se perguntar assim: meu Deus, onde eu perdi essa capacidade? O que é preciso fazer para resgatá-la? Principalmente para atentar à recomendação do Cristo, que olhando para Pedro, estava dizendo muito mais do que ele perdoasse 70 vezes 7. 7 vezes nada, nada, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Aliás, diz que quem conta um conto aumenta um ponto, eu às vezes aumento uns 3 ou 4, mas há um caso de Chico Xavier, que resumidamente diz que em determinado momento uma senhora foi procurá-lo, dizendo assim: Chico, no Evangelho está escrito que a gente deve perdoar 70 vezes 7. E ela refez essa conta que eu fiz agora rapidamente, 490 vezes. E eu já perdoei o meu marido, com quem sou casada há sei lá quantos anos, ao curso desse nosso matrimônio, mais de 490 vezes. E aí? Pergunta de bolso, hein? Chico Xavier então conta o caos, buscou o auxílio de Emmanuel. Eu fico imaginando mentalmente Emmanuel me socorra, porque essa daí agora ela está com a razão, né? 470 vezes 7, 490, ela já esgotou a cota, e agora? Como é que fica? E há duas versões para o desfecho dessa história, nenhuma das duas favoráveis para a senhora que foi ali tentando se eximir agora da necessidade de perdoar o seu esposo. A primeira versão é que Emmanuel chega para Chico e diz assim: Chico, diga para a senhora que ela está certa, são 70 vezes 7, dá 490 vezes cada pecado. Então pergunte para ela se ela perdoa o marido dela 490 vezes por cada diferente pecado, porque será possível que ele tenha cometido só um, cometeu vários, e cada um desses diferentes ela tem que perdoar 490 vezes. A segunda versão é: diga para ela que ela tem que perdoar 490 vezes por dia. O limite é diário, no final do dia o limite se renova, e no dia seguinte ela tem que continuar perdoando mais 490, mais 490, mostrando com isso que a mensagem de Jesus ela era muito mais profunda. Ela dizia que o perdão tem que ser algo ilimitado, não há limites para o perdão, tantas vezes quantas forem necessárias. E vejam que coisa desafiadora. Alguém vai errar comigo uma vez, eu vou perdoar. Vai errar pela segunda vez, eu vou perdoar. Pela 49ª, pela, sei lá, 490, agora eu não vou nem saber dizer como é. E a gente vai perdoar. Mas a mensagem, ela é ainda mais desafiadora. E o segundo momento do Evangelho é um momento que novamente é registrado por Mateus, quando Jesus, então fazendo contraponto com a mensagem mosaica, vai dizer: aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresentai a outra. Que coisa mais desafiadora, apresentar a outra face. Se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, entregue o manto. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir. Não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Retribua o mal com o bem, que na realidade é a essência do perdão. E aí, observando aquela menina que no slide anterior estava chorando, pedindo para o menininho perdoar, e o menino inflexível na sua condição, estou de mal, não lhe perdoo. Ela, já frequentadora do Leopoldo Cirne, participando da evangelização, né? Já conhece Kardec da sua maneira, com a sua singeleza, lembra das aulas de evangelização, e aí diz assim: eu vou tentar fazer a reconciliação. Ele me magoou, ele me maltratou, ele ficou de mal de mim, mas é uma criança, aliás, como eu também sou. É imperfeito, aliás, como eu também sou. Errou, aliás, como eu também sou capaz de errar muito. Vem cá, fulaninho, vamos fazer as pazes. Eu te perdoo. Peraí, mas quem é que precisava perdoar quem? Mas o desafio do discípulo do Evangelho é que ele seja vanguardista nesse sentido, que tome a iniciativa, porque muitas vezes nós ficamos envolvidos por esse sentimento, né? Não, foi o Severino que começou, ele que, se quiser, que venha pedir perdão. Se ele vier, eu vou até pensar no caso dele. Peraí. E eu gosto de citar um exemplo. Imagine que você está numa localidade e tem um princípio de incêndio, e você tem um extintor ali pertinho de você, e a possibilidade de, com isso, debelar o incêndio. Não trilhar pelos caminhos da reconciliação é a mesma postura de alguém que tem um extintor bem pertinho de você, vê que aquela edificação está pegando fogo, mas olha para trás e diz: eu não vou pagar o incêndio, não fui eu quem comecei. Mas você tem um extintor ali perto, à sua disposição, e o incêndio está lá clamando pela sua ação. Não interessa se foi você que começou ou não, se é você o culpado ou não. Interessa que, se você tem a condição de fazer, faça. O Evangelho é um convite à ação, constantemente. E aí, a partir desses momentos, quando nós buscamos refletir sobre a mensagem de Jesus, vamos começando a entender essa necessidade de quebrar esse ciclo de maldade, de quebrar esse ciclo do ódio e estabelecer o bem como contraponto do mal. A única condição que fará com que esse nosso mundo se transforme em um mundo melhor de se viver, na hora em que nós começarmos a fazer com que o bem tome a dianteira. E não há outra forma de conseguir isso que não seja arregaçando as nossas mãos. É muito forte a resposta dos Espíritos a determinada pergunta de Kardec, que está lá na codificação, em O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos imortais por que o mal ainda predomina no nosso planeta. E eles respondem: é pela timidez dos bons. É porque os bons ainda não se colocaram na condição de estar à frente do processo. Não se impuseram ainda. Se colocam numa condição de timidez. Eu sei, nós sabemos o quanto é fácil de falar e o quanto é difícil de colocar em prática, e essa é a razão da temática da noite: perceber o quão desafiador é
se tornar um discípulo do Evangelho, um discípulo do Cristo, mas isso não deve fazer com que a gente baixe a nossa cabeça, muito pelo contrário, isso deve fazer com que a gente erga a nossa cabeça e siga adiante e procure fazer cada dia mais, cada dia melhor. E aí, nesse sentido, há um terceiro desafio, o desafio dos julgamentos, o desafio de controlar essa nossa tendência, esse nosso vício de julgar os nossos semelhantes, nos colocando então novamente na condição de crianças que se arvoram como juízes. E aí novamente é Mateus que vem registrar o momento evangélico em que Jesus diz: não julgueis, a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á para convosco da mesma medida que vos tenhais servidos para outra. E com que facilidade a gente faz isso? Aponta o dedo para o nosso semelhante. Há duas simbologias interessantes que eu vejo nesse movimento. O primeiro parece uma arma, né? Sim, parece um revólver que a gente está apontando para o outro, o que é negativo por si só. E a segunda simbologia que eu gosto muito é o seguinte: é um dedo apontado para o semelhante, três aqui apontados na nossa direção, dizendo: olhe mais para o seu próprio umbigo do que para o outro, e um dedo apontado para cima dizendo: Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Coisa feia. Não faça isso, porque na maioria das vezes o que acontece é que nós nos colocamos dessa maneira. É o sujo falando do mal lavado. Porque nos diz o Evangelho, e é muito comum a gente verificar isso nas análises com um foro mais psicológico, que na realidade, quando eu reparo no erro do meu semelhante, o que eu estou fazendo na realidade é uma projeção do que eu tenho de uma forma muito mais patente dentro de mim mesmo. É como se o outro fosse um espelho em que eu me enxergasse, olhando na acepção evangélica o argueiro no olho do semelhante, quando dentro do nosso existe uma que se configura então como uma verdadeira catarata espiritual que turva a nossa visão e não nos dá condições de perceber de uma forma clara a realidade. É preciso então que a severidade seja aplicada não com o próximo, mas conosco mesmos. Que nós sejamos duros no julgamento das nossas próprias imperfeições e benevolentes com o outro, que erra, é verdade, tanto quanto nós mesmos. E aí isso nos conduz para o outro desafio também enorme do Evangelho. Até agora foi coisa só simples, né? Vejam só: o perdão das ofensas, retribuir o mal com o bem. Porque muitas vezes a gente vê, até na sociedade, as pessoas dizendo assim: não, eu não desejo mal para ele, não, para essa pessoa, me fez o mal, mas não desejo não. Ela vai se ver com a justiça divina. Eu não quero outro tipo de justiça que não seja a justiça divina. E aí, necessariamente nós estamos retornando, porque o que a gente quer na realidade não é o Deus do Cristo, não. Nessa hora a gente quer que volte o Deus de Moisés, para julgar severamente aquela pessoa, olho por olho e dente por dente. Não é o Deus misericordioso que a gente apela nessa hora, né? Retribuir o mal com o bem, não julgar, e é preciso perseverança constante, porque a gente faz isso demais sem perceber no nosso dia a dia, dentro de casa, com a família, no trabalho, no trânsito. Nossa, no trânsito então, quanto nós julgamos,
E aí o quarto desafio aprofunda muito mais ainda a necessidade de estarmos perto de Jesus, porque agora é Lucas quem vem extrair o momento evangélico em que o Cristo diz: se amardes somente os que vos amam, que mérito tereis? É bom demais amar todo mundo aqui no Leopoldo Cirne, nesse clima de fraternidade, de companheirismo, anelados pela música que harmonizava o ambiente, pensando em Jesus e no bem, amparados pela espiritualidade que nos envolve. É uma maravilha. Amar dentro desse contexto é muito bom. Mas esse momento é um momento de recarregar as nossas baterias para o verdadeiro desafio que se opera lá fora, no lar com os parentes difíceis, no trabalho com os chefes inclementes ou com os subordinados incompreensivos, no trânsito com aqueles que encarnam o espírito de Ayrton Senna e saem por aí fazendo malabarismos, cortando a gente, nos colocando em situações de risco, e nas mais variadas situações da vida. É aí que nós somos conclamados realmente a colocar em prática o sentimento do amor. O amor transcendente. O amor que ama independentemente do retorno, independentemente de ser amado, e que é capaz de amar, inclusive, quando o que você tem em troca é o desamor, a falta de amor. Um amor exemplificado pelo próprio Cristo, imolado como Cordeiro de Deus numa cruz, e que solicita o perdão para aqueles que eram nada mais do que nós mesmos, ainda num momento mais atrasado da nossa evolução, incapazes de compreender a mensagem transformadora do Cristo. Provavelmente, nós que de alguma sorte estávamos lá, muito provavelmente não estávamos ainda em condições de amar o Cristo, como agora nos propomos a fazer. Mas mesmo assim, mesmo diante da nossa negativa, mesmo diante das perseguições que de alguma sorte, quem sabe, infringimos a mensagem do Cristo ao longo dos séculos, mesmo assim, a todos aqueles que o perseguiram, que não o compreenderam, que tentaram destruir a sua mensagem, achando que destruindo o Cristo matariam a mensagem, mesmo para esses, aqueles que preferiram Barrabás, mesmo a turba ensandecida era profundamente amada pelo Cristo, profundamente. Ah, Senhor, são crianças ainda, eu os amo tanto a ponto de saber que um dia eles também viverão esse mesmo amor. É uma questão de tempo. Então é preciso que nós façamos esse grande esforço. Olha aí, os inimigos naturais, o cachorro e o gato, fazendo o esforço para superarem as suas dificuldades. E não obstante a sua condição de inimizade natural pela natureza, decidem em determinado momento que não vão mais viver, como se diz no popular, como cão e gato. E o Evangelho vai ainda mais à frente: amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, auxiliai sem esperar coisa alguma, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E eu fico imaginando o gatinho lá dizendo: ó Senhor, abençoa o cachorrinho, ele ainda não está evangelizado, né? Ele fica tomando meu leite, comendo a minha comida, correndo atrás de mim, fazendo bullying comigo. Mas eu oro por ele nesse momento, porque ele precisa mais ainda da tua presença, assim como eu. Abençoa o cachorro, abençoa. Por via das dúvidas, eu vou botar o nome dele também na reunião de desobsessão lá, mas só por via das dúvidas. E tudo isso nos encaminha para o desafio por excelência, que é o quinto da nossa listagem, só para citar 5 do Evangelho, que é o convite de Jesus
que ecoa mais uma vez nos nossos corações, dizendo: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mostrando essa nossa necessidade de a cada dia nos transformarmos em pessoas melhores, e crianças ainda, imperfeitos ainda que somos, buscarmos a figura do Cristo e relembrarmos um outro momento mágico do Evangelho, que foi o momento em que Jesus abriu seus braços na direção de crianças que o procuravam, e que, como se os discípulos quisessem afastar aquelas crianças, eis que o Cristo diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E quando ele pronunciava essas palavras, ele falava muito mais além do que simplesmente para aquelas crianças. Ele falava para cada um de nós, que ainda somos crianças, que ainda estamos na infância espiritual, e que encontramos em mais essa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas, uma razão renovada para nos lançarmos na direção de Jesus, na direção do Cristo, e refletir sobre as suas lições. Nossa, realmente são muitas as lições. Poxa, são grandes os desafios, sem dúvida nenhuma. Cada uma dessas 5 coisinhas representam os nossos desafios existenciais. Mas nunca é demais lembrar. Aliás, é sempre bom lembrar. Nunca podemos esquecer que nessa escola da vida em que estamos matriculados, nós temos que nos deixar contagiar pela esperança. Olhando essa mensagem desafiadora e fazendo autoanálise para perceber o quanto nós ainda temos dificuldade para perdoar, para retribuir o mal com o bem, para não julgar, para amar, principalmente aqueles que ainda não nos amam, e caminhar na trilha da perfeição, não há razão para desespero. Não precisamos chorar, nos lamentar como as crianças que ilustram os nossos slides. Principalmente porque eu trouxe aqui para vocês um resumo, uma receita de bolo fantástica para que a gente possa seguir adiante, para superar esses desafios e crescer na direção do homem de bem. A principal lição a ser aprendida é o amor. Em determinado momento, o Cristo exaltou o amor, dizendo que era o mandamento maior, e mais adiante ele deu o quilate, através do qual os seus discípulos seriam diferenciados, quando disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Porque aquele que ama, perdoa. Aquele que ama faz o bem, mesmo em retorno ao mal recebido. Aquele que ama não julga os seus semelhantes. Aquele que ama procura fazer aos outros aquilo que ele gostaria que fosse feito para consigo mesmo. Aquele que ama nunca se esquece de procurar em todos os momentos da sua vida aquele que é o nosso grande mestre, o grande professor das nossas almas, a quem nós devemos buscar em todos os instantes, porque são as suas lições, as lições que nós precisamos urgentemente colocar em prática nos nossos dias. E para isso, Ele está sempre à nossa disposição, de braços abertos, pronto a nos receber, pronto a nos orientar, pronto a nos esclarecer, pronto a nos confortar, pronto a nos iluminar, independentemente de quais sejam as nossas necessidades e situações. E é assim, meus queridos amigos, mais uma vez, nessa rápida reflexão sobre os desafios do Evangelho, buscando só alguns tópicos dos muitos que existem e sobre os quais nós devemos nos debruçar cotidianamente,
que nós mais uma vez humildemente exaltamos a grande necessidade de permanecermos com Jesus, e que seja Ele sempre a nossa grande fonte de inspiração, a razão maior pela qual nós nos encontremos reunidos, e que com Ele, hoje e sempre, nós possamos ter muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe.